visualizando aí? Todos visualizam? Sim. Pronto, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento das plantas. E aí surge uma questão, as plantas se movimentam? Vocês acham que as plantas se movimentam, não se movimentam? O que vocês acham? Nós temos aí dois tipos de movimentos, vamos dizer assim, dois padrões, né, de movimentos nas plantas, que é um movimento direcionado a um estímulo e outro movimento que não é direcionado ao estímulo, né? Então, nós temos aí os tropismos, que seriam movimentos direcionados a algum tipo de estímulo, e os nastismos, que não seriam direcionados a um tipo específico de estímulo, né? Então, aí Professor, você deve ter escutado falar em fototropismo, gravitropismo, então são movimentos. Tropismo seriam movimentos, tá? Então, em função de algum estímulo, nesse caso, em função ou do estímulo da luz, ou do estímulo da gravidade, né? Então, o termo tropismo tem a ver justamente com o movimento direcionado em relação a um estímulo, tá? E o natismo, não. Então, vocês podem ter ouvido falar em hipnostia, epinastia, né, que isso acontece nas folhas, ela pode ter um crescimento, vamos supor, a folha ela pode sofrer um processo de epinastia, onde você tem um crescimento maior da parte adaxial em relação à parte abaxial, pode ter também hiponastia, que é o inverso, tá? Um crescimento maior da parte abaxial em detrimento da parte adaxial, que nesse caso envolveria até a relação auxina e etileno. E aí eu coloquei aqui essa questão se as plantas se movem, como foi a primeira questão aí que eu sugeri para vocês no primeiro slide. Aqui vocês estão vendo o quê? Que planta seria essa? Uma planta carnívora, né? Então imagine vocês, essa planta aí, ó, ela promove esse movimento para aprisionar a sua presa, né, para poder realmente digeri-la. Então, os insetos que frequentam, né, essas plantas, então eles são digeridos por elas. Então, elas são fonte de alimento dessas plantas. Então, elas promovem esse movimento de fechar, porque elas permanecem abertas até realmente ter a presença do inseto, que vai gerar uma série de estímulos, né? Tem muitos sensores ali dentro no interior daquela planta, que ela aprisiona o inseto, e esse inseto acaba sendo digerido e a fonte de alimento e nutrição dessas plantas, tá? Bom, os tropismos, né? Uma resposta de crescimento envolvendo a curvatura de uma planta, da parte da planta em direção ao estímulo ou contrário a ele. Então, quando eu falo do fototropismo, então você vai ter uma curvatura em direção a uma luz unilateral, então a um único sentido, né? Então, a direção unilateral. Então, você vai ter a curvatura, né, da planta, da parte da planta em relação a esse estímulo aí, direcionado. Então, você pode ter um tropismo que nós chamamos de tropismo positivo, tá? Né? E tropismo negativo. O positivo seria quando se move em direção ao estímulo, certo? E o negativo quando se move em direção contrária ao estímulo. Então, basicamente, seriam esses aí, o que é positivo e o que é negativo. Quem me daria um exemplo de um tropismo positivo e um tropismo negativo na planta? Se vocês pensarem um pouquinho aí, quem me dá um exemplo de um tropismo positivo e um tropismo negativo na planta, no crescimento da planta? Quais são as partes que compõem a planta? Vou dar só duas partes para vocês dizerem. Caule e raiz. Quem seria tropismo positivo e quem seria tropismo negativo? O que vocês acham aí? Positivo o caule e negativo a raiz, né? Por que você está dizendo isso? Qual é a sua referência? Porque aí tá falando que o tropismo negativo é quando se move na direção contrária ao estímulo, né? Então estimula a árvore a crescer para cima, né? E a raiz vai para baixo, né? Então, se o caule cresce para cima e a raiz cresce para baixo, qual é o seu ponto de referência para você dizer que é positivo e que é negativo? Tudo tem uma referência, pessoal. Então, nesse caso, se você está dizendo que
Eu não vou dizer que sua resposta está errada, né? Mas você tem que dizer qual é a referência. Ela pode estar certa, pode estar errada. Então, o caule tem o tropismo positivo, né? E a raiz negativa. Com base em que referência? E aí, o que, é que você me diz? E se eu disser que é o inverso? Se eu disser que a raiz tem um tropismo positivo e o caule tropismo negativo? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, em relação, qual é a minha referência? A gravidade. Então, a gravidade puxa a gente para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Se puxa para baixo, quem está indo a favor da gravidade é positivo, correto? Quem está indo contra a gravidade é negativo, não é isso? Então, nesse caso, o caule está no tropismo o quê? Negativo. Se a gravidade está puxando para baixo. E a raiz? Se a raiz está indo para baixo, é porque está seguindo a mesma referência que a gravidade, então o tropismo, no caso da raiz, seria o quê? Positivo, certo? Então, essa questão de ser positivo ou negativo, tem que saber qual é a referência, tá certo? Se for em um estímulo luminoso, a raiz vai correr, é contra o estímulo luminoso, então ela vai ser contrária, tá? O caule, ele tende a seguir. Então, nesse caso, a minha referência seria positivo para o caule e negativo para a raiz. Tá bom? Então, tem que saber justamente qual é essa referência. Aqui tem um experimentozinho muito simples, acho que vocês podem até ter feito isso quando eu era bem mais novo e tal. Dá para a gente fazer isso também aqui na nossa aula prática, para vocês visualizarem essa questão do fototropismo. Então, o que é que vocês têm aqui? Aí vocês têm uma caixa de sapato, né? Tem aqui uns equipamentos, tesoura, tem aqui uma fita crepe, né? Tem um pedaço de papelão para fazer divisórias, e tem aqui uma planta no vasinho, tá? Você vai colocar lá, pode ser uma planta de feijão, entendeu? Isso aqui é indiferente, é só para vocês visualizarem o efeito do fototropismo, tá? Um movimento em direção à luz, nesse caso. Então, como é que é feito? Essa caixa de sapato, ela é cortada, né? Na verdade, esses pedaços aqui de divisores são cortados, são colocados aqui na caixa de forma a você criar, como se fosse degraus, né? Para que a planta ela possa percorrer, né, esse espaço, esses degraus aqui, até chegar no orifício de luz que tem aqui nessa lateral da caixa. Ela fica para cima, né, então ficaria aqui no ápice, né. Então é feito um furo aqui para entrar um feixe de luz, tá? Só que esse feixe de luz ele não vai entrar de forma direcionada, muitas das vezes, então por isso que há um crescimento, né, um estímulo do crescimento aqui, ó, certo? Em função da luz, porque é o que nós chamamos aí de fototropismo. Então, nessa imagem aqui fica fácil da gente visualizar. Então, veja bem, o que aconteceu aqui com o vaso, né? Então, ele foi deitado, né? Esse recipiente com a planta ele foi deitado, mas mesmo assim o caule continuou crescendo em direção ao estímulo luminoso, certo? O crescimento do caule foi nesse sentido, tá? Então, em direção à luz, o estímulo aqui é a luz. Então, por isso que eles já chamam de fototropismo, tá? Então, teve esse estímulo aqui. E a raiz? Como é que a raiz cresceu, pessoal? Será que ela também subiu aqui junto com o caule? Não, que a raiz vai crescer para baixo. Então, teoricamente, a raiz vai estar concentrada aqui embaixo, né? Já que esse recipiente ficou nessa posição, deitado. Então, o caule permaneceu seu crescimento em direção aqui à luz, tá? Então, há um estiolamento que a gente chama. Quando a gente coloca uma planta e deixa ela no escuro, ela estica muito, né? Então, aqui tem um crescimento, vamos dizer assim. Aqui não teve incremento de matéria seca ainda. Por quê? Porque praticamente você está consumindo toda a reserva aqui, você está tendo um alongamento celular, e esse material aqui é rico em água, mas não em matéria seca. Se eu pegar essa mesma planta com a mesma idade e deixar exposta ao sol, tá? Vamos fazer o experimento aqui. É isso que a gente vai fazer também na prática aí. Ia pegar plântulas, e eu ia colocar sementes para germinar, ia deixar com 15 dias, ia deixar as plantas que estão expostas ao sol, né? Ia pegar essas outras aqui que estavam no ambiente escurecido. Vocês vão ver que essas que estavam no ambiente escurecido, em termos de tamanho, iam ser bem maiores do que as que estavam expostas à luz. Porém, em termos de incremento de matéria seca, ia ser menor, porque isso aqui é um material rico em água e pouco em matéria seca.
Então, você ia ter um material muito grande, né, em termos de tamanho, mas na hora que eu secasse esse material aqui, a matéria seca dele ia ser bem menor do que uma outra planta que eu ia deixar exposta à luminosidade. Então, ia fazer fotossíntese, e essa daqui não estava, praticamente, já estava na reta final aqui, que ela começou a querer fotossintetizar alguma coisa, e quando que eu ia ficar exposta à luz, ela ia estar fotossintetizando tranquilamente, ia estar incrementando em matéria seca, coisa que essa aqui não estaria. Só agora, na reta final, que ela conseguiu atingir aqui a parte externa, ela ia começar a fazer fotossíntese. Até então, se eu secar esse material com o mesmo tempo, 15 dias depois, e aquele que ficou exposto à luz, esse daqui vai ter um teor de matéria seca bem menor, apesar de ter um tamanho maior, certo? Então, a maior parte aqui é água, tá? Então, nesse caso aqui, esse movimento aqui que aconteceu foi justamente em direção à luz, né? Um movimento direcionado. Então, é um movimento, é um tropismo, né? Então, nesse caso aqui, é um fototropismo, porque quem direcionou foi a luz. Então, nesse caso, é uma resposta à luz. Aí, em 1957, né, alguns pesquisadores fizeram experimento, né, para tentar descobrir como é que se dava esse crescimento aí, né, no escuro, vamos dizer assim, esse estiolamento, esse direcionamento, né, em função de um feixe luminoso. Então, nós temos aqui o experimento de Briggs e colaboradores, em 1957, onde eles tinham 3 hipóteses a serem testadas. Quais eram essas hipóteses? A luz diminui a sensibilidade da célula às auxinas, que é um hormônio vegetal. A luz destrói a auxina, o AIA, que é o ácido indolacético natural, né? E a luz transloca o ácido indolacético para o lado escuro. Então, tinha essas 3 hipóteses aqui que eles queriam definir qual seria a hipótese que melhor responderia à situação do experimento que eles propuseram, tá? Aí eles fizeram o seguinte: eles colocaram lá um coleóptero, né, de milho, e aí o que aconteceu? Ele iluminou, promoveu a iluminação em uma única direção, a luz direcionada, né, para esse coleóptero, que é o ápice, né? Seria o coleóptero, a gente pode considerar que seria a primeira folha, né, do milho lá. Mas ela não é uma folha expandida completamente, é aquela folha embrionária. Então, você tem aqui esse coleóptero no escuro, né, e o coleóptero aqui com a luz direcionada. Tá? Então, eles fizeram o quê? Porque eles cortaram o ápice, né, o coleóptero, e colocaram em cima de um bloco de água, né? Um bloco de gel, e fizeram a quantificação de ácido indolacético nesse bloco. Certo? E eles verificaram que tanto no escuro da luz tinha a mesma quantidade, não teve alteração. Então, não houve uma degradação da auxina. Certo? Então, no momento aqui, não houve uma degradação, porque não houve diminuição na quantidade da auxina. Aí eles testaram outra coisa, fizeram o quê? Colocaram um vidro, né, no meio aqui do coleóptero, fez um corte transversal aqui, de cima a baixo, tá? E iluminaram, fizeram a mesma coisa, né? Iluminaram novamente e perceberam que não houve mudança, né, na quantidade também de auxinas, de ácido indolacético. Aí, novamente, eles continuaram o processo, né, o experimento deles, e eles fizeram o seguinte: agora cortaram até mesmo no AGA aqui, ó, colocaram uma plaquinha de vidro aqui, ó, para poder fazer esse corte transversal, e aí perceberam que houve uma divisão, metade de um lado, metade do outro, no lado iluminado e no lado não iluminado. O teste, ao invés de cortar o coleóptero por inteiro, como foi feito aqui nesses 2 anteriores, eles deixaram uma brechinha aqui no ápice, né, e cortou um pouquinho abaixo do ápice. Ele fez essa divisão. Eles fizeram essa divisão, o que aconteceu quando eles foram fazer a leitura lá no bloco de água, de quantificar a auxina? Eles perceberam que tinha mais auxina do lado não iluminado do que do lado iluminado. Então, houve uma migração da auxina de um lado para o outro. Então, eles quantificaram aqui e perceberam. Quando estava todo fechado, não tinha como as auxinas saírem para lugar nenhum, né? Então, foi quantificado a mesma quantidade de um lado e do outro. Aqui, da mesma forma, certo? E aqui, nesse caso, não tinha por onde as auxinas fugirem, né? Então, também a mesma coisa. Foi quantificada a mesma quantidade aqui, sem problema nenhum. Agora, a partir do momento que ele colocou uma barreira aqui, né? Um impedimento.
um pouco abaixo do ápice. E o que aconteceu com a parte da auxina que estava aqui? Ela migrou para o lado não iluminado. Tá? Então, saiu desse lado e foi para o lado de cá. Então, porque tinha como elas passarem para o lado de cá. Tá? E aí eles postularam que a luz diminui a sensibilidade das células auxinas, a luz destrói o AIA, ou a luz transloca o AIA para o lado escuro. Então, praticamente, eles perceberam que a luz estava translocando o AIA para o lado não iluminado. Tá? Então, o ácido indolacético, né, a auxina, estava sendo transferida para o lado não iluminado. E o que isso ia interferir? Então, consequentemente, a concentração aqui desse lado ia ser maior do que a concentração desse lado. Isso interferiria, teoricamente, no crescimento. Tá? Então, praticamente, a concentração da auxina no lado não iluminado iria interferir no crescimento daquela parte da planta. E aí, o gravitropismo que a gente estava falando, né? Que seria um estímulo em função da gravidade. Então, a gente pode perceber aqui, ó, quem que responde à gravidade. Então, praticamente, foi feito um experimento da mesma forma. Pegou-se aqui um vaso com uma planta de tomateiro, nesse caso, colocou deitado, né, o tomateiro. Então, teoricamente, que eu falei para vocês, ele apresenta um tropismo que negativo em relação à gravidade. Então, o que aconteceu com o caule? O caule cresceu. A gente viu até naquela plântazinha lá, naquele experimento lá, na caixa de sapato, né, que eu mostrei anteriormente. Então, o que aconteceu com o caule acendeu. Teve um movimento contrário ao movimento da gravidade, certo? A raiz, com certeza, cresceu assim. Aqui está aqui, porque não dá para a gente visualizar. Então, mesmo colocando para baixo, né, aqui, ó, de cabeça para baixo, vocês estão vendo que o caule teve uma curvatura, certo? Então, ele não tem o tropismo dele, o gravitropismo dele é negativo, certo? Porque ele vai contra a gravidade nesse caso. O sistema radicular, com certeza, estava todo direcionado aqui nesse sentido. Tá? Então, nesse caso aí, a resposta para o caule é negativa e para a raiz é positiva em relação à gravidade. A gente pode visualizar aqui também a mesma coisa. Ó. Professor, repete aí novamente. Por favor, você pode repetir aí com relação à parte aí da gravidade que você falou, que é negativo e positivo? Aqui, ó. Já está aqui nesse slide. Então, o caule, ele apresenta um gravitropismo que negativo. Então, o que acontece aqui? Aqui é uma semente de milho germinando, essa parte aqui é o caule, certo? Olha para onde o caule está crescendo. Olha para onde a raiz está crescendo. Entendeu? E o estímulo aqui é a gravidade. A gravidade, vamos supor, está aqui, né? Aqui abaixo, no solo, por exemplo. Está puxando tudo para o interior, centro da Terra, a gravidade. Então, nesse caso aqui, a raiz, ela segue o estímulo da gravidade, então é um gravitropismo positivo, e o caule ele vai contra a gravidade, então seria um gravitropismo que negativo, tá? Então esse aí é um tropismo em função da gravidade, do movimento da planta em relação ao estímulo, que nesse caso o estímulo é a gravidade, sendo o caule apresentar um gravitropismo negativo e a raiz um gravitropismo positivo. Então, nesse caso, no que ele vai de contra a gravidade, então ele se torna negativo, assim? Tudo que vai de contra a gravidade, ele é negativo. Comparando, tendo minha referência à gravidade, certo? O tropismo, o gravitropismo. Se eu estou falando do gravitropismo, ele apresenta um gravitropismo negativo. Entendi. E a raiz positiva, tá? Okay. Se fosse a luz, seria o contrário, para ambos. O senhor vai explicar agora, né? O gravitropismo, por exemplo, ó, quando eu faço esse experimento, eu praticamente eu bagunço não a cabeça da planta, né? Porque não tem cérebro, mas eu fazendo esse experimento aqui, eu coloquei o caule de forma lateral, né? Em um recipiente que tem como é que se diz? Ele faz um sistema giratório, né, na planta, de forma regular, né, que nós chamamos de sistema de relógio. Então, ele fica girando a planta aqui, ó, não é girando assim em alta velocidade, não, girando durante certo tempo, né, de forma regular, que isso acabou modificando, né, nesse sentido aqui, isso acabou modificando
o estímulo aqui na planta, então, em vez da raiz crescer nesse sentido aqui, que seria o ideal, o lógico, né, porque a gravidade está puxando para cá, ela cresce nesse sentido, reto, como se realmente a gravidade estivesse puxando ela nesse sentido, entendeu? Então, foi feito um experimento também, em que verificou isso aí. Esse giro que é feito, ele acaba gerando um estímulo para o sistema radicular, para ele crescer nesse sentido aqui, como se imitasse o estímulo da gravidade, sendo que a gravidade estaria para cá, entendeu? Porque aqui o vaso está deitado. Só que ele está deitado em um local que está fazendo um movimento circulatório assim. Aí a raiz começa a crescer nesse sentido também. Né? Não cresceria virado para cá, que seria o gravitropismo positivo, né? É só um experimento que o pessoal foi testando para tentar identificar o que estaria levando a esses movimentos. E o gravitropismo, né, o que leva ao gravitropismo? Os sensores do gravitropismo são justamente estatólitos, né, que se encontram, são sensores que se encontram lá no ápice da raiz, lá na parte da coifa também, né. Então, os amiloplastos, né, da raiz e do caule, desempenham o papel de sensores da gravidade, e são denominados de estatólitos. Então, eles estão aqui, no caso da raiz, aqui no ápice radicular, e no caso do caule, da mesma forma, só que um é positivo, no caso da raiz, e o outro já gera um estímulo negativo. Tá? E essas células sensoras de gravidade no interior das quais elas ocorrem são denominadas de estatócitos. Então, os estatólitos, eles se encontram dentro dos estatócitos, né? Que são as células que se encontram mais aqui na parte apical do sistema radicular, tá? Mais na parte do ápice. Assim como também encontraria lá no ápice do caule. Então, seriam sensores, né? As células sensores seriam esses estatócitos, que são sensores da gravidade, nesse caso aí, para poder ter o desenvolvimento, o movimento positivo ou negativo do desenvolvimento da raiz e do caule. Então, eles seriam sensores para isso. E o tigmotropismo, pessoal? O tigmotropismo seria um movimento direcionado ao toque a alguma estrutura. Isso aqui vocês devem ter visto e continuam vendo aí normalmente, quem vai para o campo vê lá. Isso aqui lembra o quê? O que é isso aqui? O que seria isso aqui? São gavinhas. Gavinha, né? Então, a gente vê muito isso aí, qual é a cultura que mais dá retorno financeiro aí no vale? Maracujá. Não? Maracujá, uva. Uva. Maracujá também tem, chuchu também tem. Então, as trepadeiras, de modo geral, elas vão apresentar o que nós chamamos de tigmotropismo, né? Resposta ao contato com um objeto sólido. Então, praticamente, quando ela entra em contato aqui, ó, com um objeto, seja lá o arame na videira, né, ou tutor, que seja, elas vão se rolando. Então, quando ela toca, o lado que toca promove um crescimento do lado posterior. Então, por exemplo, a gavinha vem aqui, ó, aí ela encontrou lá o arame. Tocou no arame, então, ela já vai desviar esse movimento, só que nesse desviar, a parte externa, não a parte que tocou, é que cresce mais. Então, ela faz esse contorno, e aí vai acontecer nesse processo, tocando, e a parte que mais cresce é a parte oposta, não a parte que toca mesmo, né? Então, essa parte que tocou aqui, ela vai desviar, e a parte oposta é ela que vai crescer, e vai ficar tendo esse movimento em volta, né, desse tutor, seja ele lá qual for, é o que nós chamamos de tigmotropismo, que é uma resposta ao contato com algum objeto. Não sei se vocês já viram também algumas raízes que envolvem pedras grandes, né? Então, também tem esse mesmo comportamento, né, do tigmotropismo. Então, faz as raízes também serem capazes de se mover ao redor de pedras, e o sistema caulinar das plantas trepadeiras, né, como a presença das gavinhas, de enrolar em diferentes tipos de suporte. Aí seja a uva, que é uma trepadeira, o maracujá também, como foi citado, o próprio chuchu também, em função justamente desse estímulo com contato com algum objeto sólido. Então, é praticamente o que nós chamamos de tigmotropismo, tá? Que está presente nessas plantas. Aqui também outro exemplo de tigmotropismo, uma árvore abraçando a outra, tá vendo? Então, aqui as trepadeiras de modo geral, né? Você tem umas trepadeiras que são parasitas, né? E você tem as trepadeiras que só utilizam aquela outra planta ou alguma estrutura como suporte. É o caso da uva, do chuchu, né, do maracujá. Utilizam apenas como suporte, não são plantas parasitas nesse caso.
E aí nós temos também o que nós chamamos de hidrotropismo. Então, basicamente, esse hidrotropismo é justamente o estímulo. Qual vai ser o estímulo desse hidrotropismo? Bom dia. Certo? Então, as raízes tendem a buscar, a crescer no intuito de buscar o quê? Água, onde tem o maior teor de umidade no solo. Tá? Então, o estímulo, nesse caso, é a presença de água, o hidrotropismo. Tá? Assim como também nós temos o quimiotropismo, né, que é em função de algum elemento químico, né, que vai promover o desenvolvimento, vai gerar o estímulo para o crescimento da raiz. Então, quando a raiz faz aquela interceptação radicular, né, que é uma das formas de absorção, é porque teve um estímulo para ter o crescimento. Por exemplo, o próprio Rhizobium também, né, pessoal, o Rhizobium é uma bactéria que tem uma simbiose com a planta, as leguminosas, de modo geral, onde eles têm uma parceria, né, com as plantas, onde ele produz o nitrogênio que as plantas precisam, né, a forma assimilável de nitrogênio, porque ele capta o nitrogênio da atmosfera e converte para a forma assimilável para a planta. E, ao mesmo tempo, a planta fornece carboidratos para o rizóbio se desenvolver. Então, praticamente, é uma parceria, é uma simbiose, né? Então, basicamente, há um quimiotropismo entre o rizóbio e essas leguminosas. Então, praticamente, as plantas, elas liberam no meio algumas substâncias químicas que são agentes que vão gerar essa conexão com os rizóbios também. Assim como os rizóbios também liberam algumas substâncias químicas no solo que atraem, é uma atração mútua, né? A raiz vai crescer, né, em direção à proximidade onde se encontra o rizóbio em função de sinais químicos. Então, praticamente, é um quimiotropismo aí também, tá? Então, nós temos o hidrotropismo, que é justamente em função, o estímulo que gera é o estímulo hídrico, né, a disponibilidade de água, e também temos o quimiotropismo, que eu acabei de falar para vocês, em termos de nutrientes, tá? Que também geram esse estímulo aí para o crescimento das raízes. E o nastismo, contrário ao que nós falamos até agora, que são os tropismos, um movimento direcionado, né? Os nastismos seriam movimentos que ocorrem em resposta a um estímulo, mas cuja direção é independente da direção do estímulo. Então, não necessariamente eu dei um estímulo nessa direção e o movimento vai ser nessa direção, tá? Pode ser na direção oposta, diferentemente do fototropismo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode perceber aqui, ó, a planta carnívora, ela vai ter uma série de sensores aqui dentro, né? E aí, quando esses insetos entram, ela promove esse fechamento aqui, aprisiona o inseto, tá? Aqui também, não sei se você lembra dessa planta, que é a mimosa púdica, né? Aquela que o pessoal fala, fecha a porta, mariquinha, né? Quando eu era criança tinha esses dizeres aí, não sei se ainda funciona. E você toca nela, ela se fecha rapidamente, né? E é um estímulo muito rápido. Então, praticamente, isso aí é até uma forma de defesa, às vezes, contra herbívoros, né? Que as plantas têm. Isso aí é uma resposta muito rápida de bombeamento, porque o que é isso aí, gente? Esse movimento rápido aí que a planta como se murchasse rapidamente, né? Isso aí nada mais é do que entrada e saída de água, não vamos esquecer, né? Então, a mesma coisa que acontece aqui, ó, quando essas plantas se fecham, é a mesma coisa que acontece quando os estômagos também se fecham lá. Os estômagos se fechar, o que tem que acontecer? Então, o potássio que estava lá dentro, junto com o cloro, que estava promovendo a abertura estomática, vai ter que sair e vai abrir esses canais de cálcio aí, de potássio, e de cálcio também para expulsar o potássio, né, e o cloro. Então, é tudo de forma muito rápida. Não sei se você já tiver essa oportunidade de conhecer no campo, né, até mesmo no quintal de casa, em alguns locais, tem essas plantas aí, o pessoal chama de mimosa púdica, é o nome científico dela, mas tem várias outras terminologias, né. Pelo menos na minha época eu conhecia como mariquinha, fecha a porta mariquinha, era até uma terminologia meio que chula na época, né, para poder chamar a planta. Então, você tocava na planta, ela fechava. Algum de vocês já ouviu falar nessa planta aí? Ou já teve contato com ela? O polímero se fecha rapidamente, né? E esse fechamento rápido aqui, nada mais é do que a saída rápida de água, né? Enquanto que nos estômagos o processo não é tão rápido assim, é um processo que vai acontecendo de forma ao longo do dia, né? Aqui não, aqui é você tocou, na mesma hora, há o fechamento aí, há um estímulo elétrico, né, basicamente,
e aí há um estímulo para saída de potássio e de cloro, o cálcio bota todo mundo para fora, né? E aí ela se fecha. É uma saída brusca de água. Você muda o potencial químico rapidamente de uma região para outra, aqui próximo desses folíolos, e aí você promove esse fechamento aí, as plantas se fecham rapidamente, né? Que dá esse aspecto aí, que vamos dizer assim, para os herbívoros, né? Então, é assim, observando, eles vão ver que ali aquele material não é muito palatável, né? Diferentemente se tivesse com os folíolos, igual essa parte aqui, os folíolos estão abertos, né? Então, aparentemente seria palatável para os herbívoros. Então, isso aí é até uma forma de defesa da planta também, que o pessoal diz em função desse movimento brusco, né? Esse toque que tem nas plantas, até mesmo o vento pode promover isso, não é só o toque humano ou animal, não, tá? Depende muito de como é esse estímulo aí. Porém, é um estímulo, como eu falei para vocês, não é um estímulo direcionado, né? Não segue uma direção. Né? Ele pode muito bem, você tocou aqui, mas ele fecha lá. Então, não é na mesma direção. Então, por isso que é chamado de nastismo. Então, você tem os estímulos direcionados, né? E tem aqueles que não seguem a mesma direção. Aqui, por exemplo, nós temos o efeito das flores aqui, ó, as flores que se abrem ao meio-dia e as flores que se abrem à meia-noite, né? Então, as flores que se abrem durante o dia, então é um movimento, vamos dizer assim, que tem um estímulo, mas não é um estímulo direcionado. Então, as flores essas aqui vão abrir meio-dia, já segue um ritmo, né? Nós chamamos também de ritmo circadiano, que meio-dia, na época do florescimento, para essa espécie aí, ó, ela vai abrir meio-dia. Já outras abrem o quê? Meia-noite. Isso aqui é até uma questão de coevolução, pessoal, em que os insetos que vão fazer a polinização dessas aqui noturna, que são as mariposas, não são os mesmos que vão fazer essa aqui, que seriam as borboletas, por exemplo, né? Que é durante o dia. Então, basicamente, isso aqui tem uma coevolução até mesmo dos insetos. Então, os insetos coevoluíram para poder trabalharem, no caso dessa planta aqui, à noite, e outros trabalharem nessa daqui durante o dia. Não são os mesmos, justamente porque tem horários diferentes. Aqui abre meio-dia e aqui abre à meia-noite. Tá? E aí nós temos esses ritmos das plantas. São os ritmos circadianos, são aqueles ritmos das 24 horas do dia. A gente tem o nosso ritmo, né? A gente, por exemplo, vamos supor em termos de horário. Aí acordamos 6 horas da manhã, iniciamos a nossa aula às 8 horas, dando um exemplo, e aí vamos almoçar, vamos tomar café, vamos almoçar, vamos lanchar, jantar e dormir à noite, né? Então, é um ritmo que a gente tem diário, a gente faz isso aí. As plantas também têm esse ritmo circadiano, né? Elas vão abrir os estômagos, vão fechar, né, no final da tarde, tem a fotossíntese, então são os processos que ela faz durante as 24 horas, assim como nós também realizamos, tá? Enquanto que o fotoperiodismo seria o período de luz, né, de iluminação, que é variável, dependendo da localidade na latitude, né? Então, você vai ter aí, diferentemente da nossa realidade, que está mais próxima da linha do Equador, você vai ter momentos em que você vai ter um período de luz maior, um período de luz menor ao longo do ano. Tá? Por exemplo, nós estamos entrando hoje, basicamente, hoje são quanto? 23, né? Isso. Então, dia 21, iniciamos qual estação do ano? Dia 21 de junho. Alguém lembra? Tem alguém ainda aí? Tem. Acho que foi inverno, professor. Pelo frio que tá fazendo. Frio? Eu acho que foi o inverno, professor. Você tá em que estado? Pernambuco. Sério? Onde é? Lá em Triunfo? Não. Tô na zona rural mesmo de Petrolina. Petrolina, frio? Sério? Não, professor, você não venha me dizer que você está com calor, não, pelo amor de Deus. Porque Rapaz, eu aqui só tô sem camisa porque eu tô dando aula, porque senão eu estaria sem camisa. Se fosse para dar aula sem câmera, eu tava sem camisa aqui. Ah, Apesar de que Maria, eu nossa não tenho senhora. Petrolina agora. Mas Petrolina para mim nunca foi frio, né? Eu tô em Juazeiro do Norte no momento, né? Eu vou para Petrolina daqui a pouco, depois do almoço. E aí, praticamente, não vejo frio nem aqui nem aí, né? Frio mesmo, só senti, vamos dizer assim, frio só sentia quando eu estava em São Paulo, na época do doutorado. Isso no inverno lá, que realmente tem uma diferença daqui.
Coisa que nosso inverno aqui é o quê? Em torno de 25, 23 graus, né? 21 no máximo, né? Lá eu pegava 11 graus, 8 graus, então a diferença é muito grande. Então, realmente não tem frio em Petrolina, né? Então, é só mudar a estação, o pessoal já começa a colocar moletom, jaqueta, aquela coisa toda, e não tem frio nenhum, na verdade, em Petrolina, né? A sensação térmica lá nunca vai ser abaixo de 20 graus, é muito difícil. Até mesmo Professor, você é de Silvão, né? Triunfo, é? Oi? Você é de Triunfo? Não. É porque eu estou dizendo assim, falei de Triunfo, porque Triunfo tem uma altitude que influencia em a temperatura mais amena, né? Mais baixa. Minha Então lá região. você consegue ter temperaturas mais baixas, agora no inverno principalmente. Mas assim, lá você pode sentir algum frio porque tem um efeito na altitude, tá? Mas Porque assim, em assim, termos de... Oi? eu sou de Serra Talhada, né? Pertinho lá de Triunfo. Porém, Serra Talhada eu nunca vi estação de frio, é sempre quente. Agora aqui em Petrolina eu tô com frio, eu sinto É frio. porque você já tá lá no chão, vamos dizer assim, tá lá na baixada. E Triunfo tá lá em cima, né? Então, é um lugar mais alto. Então, a altitude tem um efeito na altitude. Tanto que essas regiões mais altas, sempre ela tem uma temperatura noturna amena. Ela não vai ter igual a nossa, igual o Petrolina. No verão aí, meu amigo, à noite é 25, 28 graus, 30 graus à noite, né? Você consegue ainda pegar. Agora, lá em Triunfo, você não vai conseguir uma temperatura dessa noite, entendeu? Porque tem o efeito da altitude também. Não é só a localização no ambiente mais, vamos supor, eu estou aqui perto da região tropical, né? Eu estou aqui na região tropical, na verdade, perto da linha do Equador, mas não necessariamente que é só esse o efeito em relação à sensação térmica, né? Tem vários outros efeitos, como a questão do vento também baixa, talvez em Petrolina esteja ventando, aí diminui um pouco mais a sensação térmica de calor, né? Mas, assim, em termos de localização, sem essas outras variáveis, Petrolina está aí, eu acho que é 300 metros de altitude, alguma coisa assim. Não é muito, né? Não tem altitude para poder influenciar em frio, entendeu? Aí, nesse caso, é isso que eu estou dizendo, a questão da temperatura está mais amena em Petrolina, porque, agora no Brasil de modo geral, porque a gente está entrando na estação do inverno, né? Então, não vai ser, claro que não vai ser as mesmas temperaturas do verão na íntegra, mas ainda é quente, né? A região ainda é quente. Você não vai sentir esse frio como você, porque você já está acostumado a viver sempre na temperatura mais acima de 30 graus, aí quando cai um pouquinho aí, cai para 25, 28 graus, aí você já está começando a sentir frio, né? Por falta também de costume. Agora, se você for para qualquer local lá da região sul, agora, ou nem precisa ir na região sul, vai na região sudeste, ali em São Paulo mesmo, você já vai, aí você vai comer, aí você vai congelar. Eu morro, que eu tenho Diz que eu não vou, senão eu morro logo no frio. Pois é, Cristina, o ventilador já me faz frio já. Eu sou frienta demais. Pois é, então se você for para um lugar desse, já vá logo agasalhada dentro do avião, porque na hora que você descer lá, meu amigo, você já vai receber aquela ventania lá no aeroporto, você já vai, e a temperatura mais amena aí, ó. Uma coisa é a temperatura, outra coisa ainda é o vento. O vento dá uma sensação térmica mais baixa ainda, porque ele retira o calor que ainda está no seu corpo. Você está num ambiente onde você já está perdendo calor para o ambiente que está com a temperatura mais baixa, e aí vem um vento que acelera mais ainda a retirada do calor do seu corpo, aí você começa realmente a sentir frio, né? Mas até então, em Petrolina, pelo menos para mim, né, eu não sinto frio não, tá? E aqui também a mesma coisa, que apesar de que aqui ainda, teoricamente, tem uma temperatura mais amena do que aí, aqui em Juazeiro do Norte. Mas então, como eu falei para vocês, pessoal, o ritmo circadiano, aquele ritmo das 24 horas, né, que acontece nas plantas, assim como acontece com a gente, né? Então, são ritmos diários regulares que ocorrem mesmo quando as condições ambientais são mantidas constantes. Tá? Por exemplo, se tivesse colocado as plantas em um ambiente de iluminação artificial, né, ou coisa desse tipo, de maneira constante, ela vai manter o seu ritmo circadiano. A gente não vai alterar isso aí. Então, a fotossíntese, né, o que acontece diariamente, né, germinação é o start que vai ser dado, né, então, é um processo que acontece naquele momento que ela tem as condições favoráveis para isso, né. A liberação de compostos voláteis, né, emissão de perfume, as flores que estão no momento de florescimento, elas liberam esses compostos voláteis, seria esse perfume, na intenção de atrair insetos polinizadores, tá? Produção também de hormônios, alongamento do caule, velocidade de divisão celular e abertura de flores, tudo isso aqui segue um ritmo circadiano, né?
o momento certo que tudo isso vai acontecer. E as estações do ano interferem nesse ritmo circadiano também das plantas. Na nossa realidade, a gente não tem as estações bem definidas, como se encontra lá na região sul, por exemplo. A região sul é como se fosse na Europa, nos Estados Unidos, onde você tem as estações bem definidas. Você tem lá um verão quente, um inverno frio, certo? E o outono você tem lá queda das folhas, certo? Então você tem uma estação bem definida lá, também na região sul, principalmente no extremo sul do país, onde as condições de latitude são bem parecidas com a região também mais ao norte, né? Nos Estados Unidos, né, Canadá, e regiões da Europa que estão também na mesma latitude norte, né? Que nós estamos aqui na latitude sul, eles estão lá na latitude norte. Vamos supor, lá o Rio Grande do Sul está a 30 graus de latitude sul, os países que se encontram em 30 graus de latitude norte também passam pela mesma situação. Aí, como eu falei para vocês, os fatores ambientais controlam o ritmo, aquela questão lá da mariposa, né? Então, só abrem à noite. Então, os insetos também só vão lá à noite para poder fazer o processo de polinização, né? E frequentar, consumir o néctar das flores, né? Porque eles não vão só, os insetos não vão lá para trabalhar, fazer trabalho escravo para as flores, né? Eles vão lá porque eles têm interesse também em adquirir substâncias, né, que vão lhe alimentar. Então, praticamente, houve uma coevolução entre os insetos também e essas plantas que têm esse tipo de comportamento. Então, fatores ambientais aí controlando o ritmo circadiano das plantas. E o fotoperiodismo, né, que finalmente a gente chegou aí nesse tópico. Então, seria o quê? Resposta à mudança nas proporções de luz e escuro em um ciclo diário de 24 horas. É o que vai acontecer agora. Então, praticamente, a gente entrou no inverno. Se a gente começar, a partir de hoje, a observar no relógio, aqui é mais difícil a gente observar com muita nitidez, porque a gente está muito próximo da linha do Equador, né? Então, hoje estamos entrando no solstício de... Hoje não, a partir do dia 21, iniciamos a entrada no solstício de inverno, tá? Enquanto que os americanos lá iniciaram a entrada no solstício de verão, porque é inverso. Quando aqui é inverno, lá é verão, quando lá é verão, aqui é inverno. Então, nesse caso aí, justamente esse solstício tem a ver com movimento, né, e disponibilização de luz para os hemisférios. Por exemplo, se a gente fosse observar hoje, o que está acontecendo com o planeta em relação à radiação do Sol. Então, praticamente hoje ele está com a inclinação maior no hemisfério norte, né, isso dá o que? Uma maior incidência de radiação, então lá é verão agora, do que no hemisfério sul, onde os comprimentos de ondas aqui, a radiação, na verdade, né, está atingindo de forma mais distante, comparado com o hemisfério norte, tá? Porque eles agora estão no verão. No inverno deles e no nosso verão, acontece justamente esse outro movimento do globo, né? Então, a região aqui nossa, tropical, estaria bem mais próxima da radiação solar do que o hemisfério norte. Tá? Então, nesse caso, é o movimento que se tem, né, para poder gerar esse solstício de inverno, agora na nossa realidade, e solstício de verão no hemisfério norte. E isso tudo tem a ver também com o fotoperiodismo. Então, o período de luz no inverno é um, período de luz no verão é outro. Tá? Então, as estações têm a ver também com o fotoperiodismo. Apesar de nós não visualizarmos, não conseguimos também definir com muita nitidez esse tempo de luz na nossa realidade, porque a gente está bem próximo da linha do Equador, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ver que o tempo vai começar a escurecer a partir de 5h30 em diante, né? A partir de 5h30, mais ou menos, já está escurecendo aí em Petrolina, aqui também, mesma coisa. Agora, em outros, lá nos Estados Unidos, até na região sul do Brasil, na época do verão, chega às 7 horas da noite e ainda está com sol. Alguém já viu o sol aí em Petrolina às 7 horas da noite? Mais tardar é 6, na época do verão, são às 18 horas. E olha lá, não é sol não, já é aquele negocinho bem fraquinho, já o sol bem se pondo, mas só uma luz, né? Uma luz difusa que a gente ainda consegue visualizar às 18 horas aí. Então é muito difícil, 18 horas, a gente não consegue perceber muito essa diferença, né? No horário, por causa que a gente está próximo da linha do Equador. Agora, por exemplo, quem está lá em Porto Alegre, né? No extremo sul do país, eles conseguem ter sol lá até 7h30 da noite, tem sol mesmo, né? Tem a claridade lá, a luz, né? Disponível para as funções fisiológicas das plantas. Então, coisa que a gente não consegue perceber por estar próximo da linha do Equador. Então, praticamente, não tem muita diferença. Tem uma pequena diferença, sim, entre inverno e verão, porque são bem extremos,
né? Então, a gente consegue perceber alguns minutos a mais, não horas, mas alguns minutos a mais de diferença, né? Por exemplo, no verão, nós vamos ter uma meia hora a mais de luz comparada com o inverno, tá? Comparado não com o inverno, com o equinócio, que é quando você tem primavera e outono, que tem o equilíbrio entre luminosidade, né? É padrão, você tem 12 horas de luz e 12 horas de escuro, pronto. Na primavera e no outono. Já inverno e verão é que você tem essa oscilação aí, essa diferença realmente entre horas de luz e horas de escuro. No inverno você tem muito mais escuro do que luz, e no verão você tem muito mais luz do que escuridão. Então, praticamente, é essa alteração que acontece aí, e isso interfere no desenvolvimento também das plantas. É o fotoperiodismo, período de luz em 24 horas, né? Então, possibilita aos organismos detectar a época do ano e sofrer mudanças sazonais de desenvolvimento. Então, por exemplo, algumas plantas são estimuladas agora no inverno para o florescimento assim. Qual é a próxima estação que vem depois do inverno? Verão? Depois do inverno, qual é a próxima estação, gente? Eu acredito que é verão. Verão o quê? Verão vem muito depois. Primavera. Primavera, justamente. Então, durante agora o inverno, né? Na época que começa a cair as folhas, é verdade. Durante agora o inverno, acontece o quê? Há uma mudança endógena nas plantas, porque agora o ritmo delas não é mais de 12 horas de luz, por exemplo, na nossa realidade, vai diminuir mais. Começa a cair as folhas. Né? Já para os americanos vai aumentar as horas de luz, certo? Porque eles estão lá no solstício de verão deles e a gente está no solstício de inverno nosso aqui. Então, isso vai interferir, vai interferir no desenvolvimento das plantas, né? Então, praticamente agora, nesse período de inverno, a gente vai ter mais horas de escuro do que de luz. E aí você tem as plantas que se desenvolvem, que nós chamamos de plantas de dias longos, né? Florescem em períodos de luz mais longos do que um valor crítico, e plantas de dias curtos, né? Então, o que as plantas de dias longos, voltando aqui, o que as plantas de dias longos, exemplo aqui o alface, né, rúcula, são exemplos de plantas de dias longos. Então, elas precisam de dias longos para ter o estímulo do florescimento, tá? E noites curtas. Então, na verdade, elas precisam de noites, o que interfere não é nem a luz do dia, e sim a noite. O tempo de escuridão é que vai provocar as mudanças endógenas, né, na planta para estimular o florescimento. Mas são conhecidas como plantas de dias longos, certo? Então, florescem em períodos de luz mais longos do que o valor crítico. Então, vamos supor que o valor crítico seja de 12 horas, então elas só vão florescer se estiverem expostas a mais de 12 horas de luz. 12 horas ou mais de 12. Menos de 12, elas não têm estímulo para o florescimento. Entendeu? Então, esse aqui é o valor, esse valor crítico é isso. É um valor, né, em termos de horas de luz que ela precisa ter diariamente para ter o estímulo, certo? Ao florescimento. Se ela não tiver essa quantidade de horas de luz, ela não floresce. Então, é justamente nesse caso aí, é o que nós chamamos de plantas de dias longos. A de dias curtos é a inversa, a gente está vendo aqui, ó. Poucas horas de iluminação e uma noite muito longa, né? Então, uma quantidade de horas no escuro maior do que a quantidade de luminosidade, para ter o estímulo. Então, é o que nós chamamos de plantas de dias curtos. Então, se tem dias curtos, então, teoricamente, noites longas. Se tem dias longos, teoricamente, noites curtas, tá? Então, nesse caso, as plantas de dias curtos, elas florescem em um período de luz mais curto, como nós estamos vendo aqui, do que um valor crítico. Vamos supor, o valor crítico seja também de 12 horas. Então, se tiver 12 horas de luz, por exemplo, né, se o valor crítico tem que ser abaixo de 12, se tiver 12 horas ou mais de luz, ela não vai ter estímulo de florescimento. Tá? Agora, se tiver menos do que 12, aí sim você vai ter um estímulo ao florescimento, no caso dessas plantas. Aqui, exemplo, crisântemo, né? Aqui o morangueiro, né? Tem esse estímulo aí no fotoperíodo mais... É uma planta de dia curto, então ainda necessita, para o florescimento, noites mais longas, né? E dias mais curtos, teoricamente, né? Aí tem algumas plantas que são neutras, né?
Então, indiferentes nesse sentido aí. Então, florescem independente do período de luz. Pode ser dia longo, né, dia curto, né, noite longa, noite curta. Então, independente aí do fotoperíodo, né, elas vão florescer. Então, são plantas que nós chamamos de neutras ou plantas indiferentes ao fotoperíodo, tá? Então, essas aí podem ter o florescimento. Exemplo aqui, arroz, né, girassol. Então, esse exemplo de plantas aí que são neutras ou indiferentes ao fotoperíodo, porque também já passaram por melhoramento, né, vegetal. Aí, essa situação, problema que vocês vão responder aí para mim. Ó, planta de dia curto e longo, com fotoperíodo crítico de 12 horas, foram submetidas a 3 condições diferentes. Primeira condição, 14 horas de luz e 10 horas de escuro. Segunda condição, 11 horas de luz e 13 horas de escuro. E terceira condição, 11 horas de luz, 3 horas de escuro, flash de luz e 10 horas de escuro. Então, você tem 3 condições, 3 situações para vocês dizerem para mim, vai florescer, não vai florescer. Tá? Novamente, plantas de dias curtos e longos com fotoperíodos críticos de 12 horas. Então, eu tenho aqui plantas de dias curtos, PDL e PDC, que são plantas de dia curto e plantas de dia longo. Já estou dizendo para vocês que o fotoperíodo crítico é de 12 horas, para ambas. Né? Então, todas esses dois blocos de plantas de dia curto e dia longo foram submetidos a 3 condições diferentes. E as condições são essas: 14 horas de luz e 10 horas de escuro, na primeira condição, 11 horas de luz e 13 horas de escuro, na segunda condição, e 11 horas de luz, 3 horas de escuro, e um flash de luz e 10 horas de escuro novamente. Aí vocês vão dizer para mim, quem vai florescer nessas 3 condições? Planta de dias curtos, planta de dias longos. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí. Na primeira condição, quem vai florescer? Condição 1 aqui. Quem é que vai florescer? Vamos lá, Maria. Deixa eu ver quem é que está mais aí, quem está presente. Parece que está todo mundo morto. Eu tava até cochilando, professor, que eu não tirei nem um cochilo no plantão. Pois é, tem um bocado de gente aqui, mas mesmo um monte de gente mudo. Só entrou e ficou calado. Não, não entrei, fiquei calado, mas eu já entrei aqui na metade, perdi o bom de andamento aí, professor. Então chuta, então. Não, Eu chutaria. Dá um chute, mas não cuidado para não quebrar aí o computador, viu? E o celular. Chuta aí. As de dias longos. Eu vou nas do dia. Primeira situação, quem é que vai florescer? A PDL ou PDC? Planta de dia longo ou planta de dia curto? Primeira situação aqui. Planta de dia longo. Dia longo. Por que planta de dia longo? Tem que Porque responder e entender por que respondeu, né? Chutar também não adianta. Por que seria planta de dia longo? Tá certo. Porque ela precisa de mais horas-luz. Sim, mas baseado em que você está dizendo que ela está com mais horas-luz? As horas-luz dela tem que ser maior que o fotoperíodo crítico. E qual é o fotoperíodo crítico? 12 horas. Pronto, então, se o fotoperíodo crítico dela são 12 horas, então se ela for exposta a 14 horas de luz, então só isso aqui já está me dizendo que ela vai florescer. Porque eu sei que ela precisaria de mais de 12 horas de luz, que na verdade ela precisaria de menos horas de escuro para estimular. Então, nesse caso, as plantas de dias longos vai ter o estímulo do florescimento. E as plantas de dias curtos vão ter estímulo de florescimento? E as plantas de dias curtos vai ter estímulo de florescimento nessa situação aqui? Nessa primeira situação, não. Por quê? Porque só tem 10 horas de escuro. Porque ela precisa de um valor menor ou igual a 12 horas. Né? Então, se tivesse aqui 12 horas de luz, 12 horas de escuro, beleza. Mas como tem 14 horas de luz, mais do que o fotoperíodo crítico que ela precisa, então, nesse caso, as plantas de dias curtos não vão florescer. Tá? E nessa outra situação 2, o que vai acontecer?
Quem vai A de dia florescer? longo não vai florescer e a de dia curto vai florescer. Então, a gente está vendo aí que a de dia longo não vai florescer e a de dia curto vai florescer, não é isso? Porque ela tem, a de dia longo, ela tem menos horas do que o fotoperíodo crítico necessário. Então, não vai florescer. Não vai ter o estímulo de florescimento. A de dia curto, ela tem menos horas do que o que é necessário. Então, tem um estímulo. Ela tem muito mais horas de luz, de escuro, né? Então, para essa aqui, vai ter o estímulo para o florescimento. Porém, para a planta de dia longo, não vai ter estímulo de florescimento. E nessa outra terceira situação, o que vai acontecer? E aí? Aí agora é que a porca tosse o rabo, né? Aí, Agora é que a porca tosse o rabo, né? Foi. eu acho que elas vão florescer aí, né? Porque se a gente fosse olhar só para a matemática, vamos olhar só pela matemática. Se fosse olhar só a matemática, ia acontecer o quê? Quem vai florescer e quem não vai florescer? E agora? Acontece o que nessa terceira etapa aí? Vamos lá, agora vamos botar realmente a situação problema para ficar mais claro para vocês. As plantas de dias curtos florescem apenas quando o fotoperíodo é menor do que algum valor crítico. Nesse caso lá, a gente falou que era quanto? 12, né? Então, elas só vão florescer quando a situação for estimulante no sentido de ser menor do que 12 graus, ou 12 horas, tá? Até no máximo 12, né? Então, menor ou igual a 12, tá? As plantas de dias longos florescem apenas quando o fotoperíodo é maior do que aquele de 12 horas. Então, o fotoperíodo crítico é maior do que 12 horas. Enquanto que um tem que ser menor, o outro tem que ser maior. Então, a quantidade de horas de escuro para essa é maior do que para essa. A quantidade de horas de luz para essa é maior do que para essa. Tá? Se o período de escuro, veja bem, agora que está a charada aí. Se o período de escuro for interrompido por algum lampejo de luz, um flash que tinha naquela situação. Se o período de luz for interrompido por algum lampejo de luz, as plantas de dias longos florescem, certo? Mesmo quando o período diário de luz é mais curto. Poxa, agora danou mesmo. Como é que pode? Como é que uma situação dessa aqui, onde você vai ter um flash, você vai ter 11 horas, ela precisa de 12. Você vai ter 11 horas de luz e depois vai ter escuro, depois tem um flash, né, para ela e ela vai conseguir florescer só por causa de um flash. Um flash é coisa rápida, gente. É assim, ó, você tirou uma foto, acabou. É um flash que você deu. Como é que aquilo ali vai somar mais... como é que o flash vai somar mais 1 hora, não é isso? Mais 2 horas para formar 13 horas de luz, né? Então, por exemplo, aqui, ó, não foram 11 horas de luz, ela precisa de no mínimo 12. Acima de 12, seria, vamos supor, 13 horas. Então, como é que um flashzinho que vai ser dado, somado a 11 horas, vai estimular o florescimento em planta de dia longo? Como é que pode isso? Né? Vamos saber o que está por trás disso aí. Certo? Não é só a questão matemática, você somar lá, somei 11 horas aqui, com mais 3 horas, 1h30 ou 2 horas ali, então formou 13, mais do que 12, então vai florescer. Não é isso. É o que está por trás endogenamente que vai gerar o estímulo ao florescimento. Então, até então, não tem, você só olhando por valores, quando é uma situação mais simples, né? Teve 13 horas de luz, teve 11 horas de luz, então você tem como matar a charada. Mas, assim, quando você tem um flash de luz, né? Você modifica coisas endogenamente, tá? Que vão atrapalhar esse seu raciocínio de só somar, né? Quantidade de horas. Então, nesse caso aqui, ó, o pulso de luz, né, durante o período escuro tem o efeito oposto em uma planta de dia curto, né? Ela impede a floração. Por quê? Porque o que esse pulso de luz vai fazer?
Por que que a planta, ela precisa de dias curtos, precisa de noites mais longas, né? Porque é nesse momento que há uma reconversão, né, durante a noite, uma reconversão do fitocromo lá na forma que é mais estável, tá? E que é estimulante ao florescimento. Então, quando tem qualquer flashzinho de luz, há uma reconversão do fitocromo e isso aí bloqueia o processo de estímulo do florescimento. Então, a gente vai ver isso aí agora com um pouco mais de detalhes. A gente vai falar de fotomorfogênese ainda também, na próxima aula. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na próxima aula em relação a isso. Então, vocês têm aqui, ó, duas situações, né? 3 situações. Uma situação normal, você tem 14 horas de luz, então você já mata a charada logo sabendo que o período crítico de plantas de dias longos e de dias curtos é 12 horas. Então, se eu tenho muitas horas de luz para dia curto, não vai ter estímulo. Se eu tenho mais do que 12 horas para dia longo, vai ter estímulo. Isso aqui é uma resposta direta, né? Não tem erro nenhum aqui. Todo mundo observando esses valores vai responder rapidamente. A mesma coisa aqui, ó, 11 horas de luz não é suficiente para a planta de dia longo. Porém, essa é o que estimula para a planta de dia curto. Agora, a partir do momento que você tem 11 horas de luz, né, que seria, só isso aqui já seria suficiente para estimular a planta de dia curto. Porém, não estimularia a planta de dia longo. Né? Mas aí você tem, depois de 11 horas, você tem 3 horas de escuro, depois você dá um flash, depois coloca no escuro de novo. Né? Então, isso já interfere no florescimento dessas plantas. A gente vai ver daqui a pouco, se não for hoje, na próxima aula, um esqueminha que deixa isso aí bem claro para vocês. Eu acho que vai ficar para a próxima aula mesmo. Né? Então, o que vai acontecer aqui por trás desse processo? O que acontece, na verdade, quando você tem o estímulo ao florescimento? Então, há uma mudança endógena na planta, de uma forma que estimula do fitocromo para de uma forma estável para uma forma instável. Então, a forma que estimula é diferente para a planta de dia curto para a forma que estimula para a planta de dias longos. Então, essa questão aí dessa mudança na conformação do fitocromo é que vai gerar um estímulo para a planta de dia longo ou estímulo para a planta de dia curto. Tá? Então, a gente vai ver novamente esse assunto referente aqui a estímulo ao florescimento, né? Planta de dia curto, planta de dia longo, e aí vocês já vão ver o resultado disso aí. Deixa eu pegar aqui um gráfico, e aí eu acho que aqui nesse gráfico fica bom, né? Nessa imagem aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês, para não ficar com essa dúvida até na próxima aula. Vou colocar aqui 2 situações para que vocês observem o que pode acontecer. Professor, enquanto o senhor procura aí, Jussiana disse que a conexão dela caiu. Ela está tentando entrar, mas não está conseguindo mais, não. Certo. Pronto. Aqui nós temos vou projetar para vocês essa imagem aqui. Esse exemplo aqui. Vocês têm isso no livro também. Viu? Vou colocar aqui 5, 6. Aqui, ó, uma realidade aqui para vocês. Estão visualizando aí? Estão visualizando? Sim. Sim, professor. Bom, então aqui você tem, ó, plantas de dias longos, então precisa de noites curtas, né? E plantas de dias curtos precisa de quê? De noites longas. Porque, na verdade, a gente fala de planta de dia longo e de dia curto, mas o momento do dia que tem interferência, né, para o estímulo do florescimento é a noite. Entendeu? Apesar de nós falarmos de dia longo e dia curto, mas é a noite que tem essa interferência. Então, vamos aqui. Aqui seria o fotoperíodo crítico, né? Essa linha tracejada que está aqui, como vocês estão percebendo. Então, 12 horas, fotoperíodo crítico. É como se fosse aquele exemplo que eu passei para vocês. O que acontece nessa primeira situação? Aqui é a luz,
Luz branca é a luz que tem todos os comprimentos juntos, né? Então, é a radiação que está exposta, as plantas estão expostas. Então, você tem aqui, ó, para as plantas de dias longos, vai acontecer o quê? O que vai acontecer para as plantas de dia longo? Se o fotoperíodo crítico é de 12 horas, pessoal, o que vai acontecer aqui para a planta de dia longo? Tá vendo que eu tenho um pouquinho mais de que 12 horas de luz aqui? Estão percebendo? Ó, esse retângulo aqui é maior do que esse, tá? Então, você está vendo que avançou um pouco mais do que 12 horas de luz aqui. Então, vai ter o quê? Estímulo para o florescimento de planta de dias longos, tá? Eu tenho acima de 12 horas. Todo mundo compreendeu isso aí? Não, professor, pode explicar novamente? Graça, veja bem. Então, você tem aqui uma situação. Aqui em cima são plantas de dias longos e aqui embaixo plantas de dia curto. Tá? Isso, entendi. O fotoperíodo crítico para todas as duas é 12 horas. A mesma coisa que nós fizemos lá. Aqui já é uma imagem, não é mais a parte escrita. Aqui é só imagem para a gente interpretar. Então, aqui você tem o fotoperíodo crítico de 12 horas. Né? Nessa situação aqui, onde você tem um comprimento de o fotoperíodo, né, de horas, né, a quantidade de horas de luz disponível para a planta, maior do que 12 horas. Está percebendo que você tem um pouquinho a mais aqui do que essa linha tracejada? É isso que eu estava sem entender, porque se fosse me perguntar, eu ia dizer que seria a segunda opção, mas não estou conseguindo enxergar aí ser 12 horas a mais. Então, você está enxergando que tem mais de 12 horas aqui? 12 horas é aqui, tá vendo? É porque tá falando da luz branca, mano. É a luz branca, pessoal, aqui, ó. É a luz branca e a luz aqui, ó. Tem todos os comprimentos de ondas que vão ter estímulo para a planta. Então, aqui você tem um pouquinho a mais de 12, tá vendo? Abaixo dessa ponta, dessa linha aqui, é a linha tracejada que refere-se a 12, ó. Tá vendo? Então, você tem um pouco mais de luz aqui, tá percebendo? Sim, sim. Se você tem a faixa preta. Período crítico, nas plantas de dia longo, se você tem mais do que o fotoperíodo crítico, vai acontecer o quê? É o que isso aqui, Graça? Como que é a pergunta? Se você tem mais do que 12 horas de estímulo, né? Mais do que 12 horas, que é o fotoperíodo crítico, para a planta de dia longo, então vai acontecer o que com ela? Ela vai o quê? Florescer. Vai florescer. Então, se é acima de 12 horas que você tem aqui de luz, tá vendo? Você tem um pouquinho a mais aqui de 12 horas. Passou de 12 horas, pessoal, acima do fotoperíodo crítico, tem o estímulo. Passou das 12 horas, tem o estímulo. Abaixo das 12, para a planta de dia longo, não tem estímulo. Porém, se eu for olhar aqui agora para a planta de dia curto, vai ter estímulo planta de dia curto com essa quantidade de luz aqui, sendo que o fotoperíodo é 12? Vai ter estímulo para ela? Vai ou não vai? Não, porque está abaixo. Porque tá o quê? Aqui, ó, essa daqui é a nossa plantinha de dia curto. Então, você tem o fotoperíodo crítico para ela tem que ser abaixo de 12. E você tem mais de 12 horas de luz. Então, não vai ter estímulo para ela. Vai ter estímulo para a planta de dia longo. Certo? Vamos aqui para essa outra situação. Aqui nessa outra situação, eu tenho o que agora? Menos de 12 horas de luz. Certo? Menos de 12 horas de luz. É estimulante para a planta de dia longo? Hein, gente? Não. Não é estimulante para a planta de dia longo. Porém, é estimulante para a planta o quê? De dia curto. Então, você teve muito mais horas de escuro aqui, ó, tá vendo? Ó? E poucas horas de luz. Então, isso aqui é estimulante para a planta de dia curto. Então, a planta de dia curto, ela vai florescer. Certo? Aí, o que vai acontecer aqui nessa outra situação? Você vê os flash. Oi? Essa outra aí é o que vai estar recebendo, é flash, essas marcações brancas? Isso, teve um lampejo de luz, aí um flash. Então, o que acontece? Essa quantidade de horas de luz apenas é suficiente para estimular o florescimento em planta de dia longo? É ou não é? Não. Claro que não. Nessa terceira Se o opção, fotoperíodo é 12, e aqui você está abaixo de 12, ela não vai florescer nem nessa condição aqui, nem a pau, certo? Mas aí, quando chega no meio da noite,
O professor Caio foi lá e você vai florescer sim, porque eu quero. E tira uma foto dela. Aí deu um flash de luz aqui, ó, tá vendo? No meio da noite lá, eu fui lá e tirei uma foto dela. Eu quero que você floresça. Me obedeça, planta. Aí tirei um flash, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai florescer? Olha ela aqui florescendo. Vai florescer sim, ó. Ela floresceu aqui, ó, tá vendo? Por que ela floresceu? Porque esse flash de luz foi o suficiente para promover o estímulo ao florescimento, né? Porque, na verdade, o estímulo ao florescimento para ela é diferente do estímulo ao florescimento para a planta de dia curto. A gente vai ver isso aí ainda, com maior riqueza de detalhes, na próxima aula. Eu já estou dando já uma adiantada aqui para vocês. Então, mas aí teria o livro, teria que também ter a quantidade de grau de flash? como é que é? Depende do grau do flash? Não, não é questão do grau do flash. Depende da... Ela só precisa só ter uma quantidade de luz que modifique algumas coisas endogenamente dela. Então, por isso que eu falei, só um flash de luz, eu tirar uma foto com flash, já é o suficiente para dar um start, para ter o estímulo do florescimento. Porque o que ela precisaria é ter uma alteração endógena, que a gente vai ver daqui a pouco, ou mais tarde na próxima aula. Nessas outras aqui, a gente vai ver isso aí. Então, o que acontece aqui, ó? Deu esse flash de luz, opa, aqui. Deu esse flash de luz, floresceu a planta de dia longo, certo? Porém, o que aconteceu com a planta de dia curto? Não floresceu. Por quê? Estava tudo certinho para ela florescer. Igual aqui ela não floresceu? Bacana. Quando chegou aqui que eu dei esse flash, eu quebrei o processo, né? No caminho. No meio do caminho eu cheguei e apliquei um flash. Aí eu quebrei o período de escuro dela. Por mais que seja, vamos supor, ela precisa de 12 horas, né? Ela tinha aqui 15 horas de escuro, por exemplo. Mas no meio das 15 horas eu fui lá e bati um flash, tirei uma foto dela. E aí, pronto. Isso já foi suficiente para quebrar o ritmo endógeno lá de modificações endógenas na planta de dia curto para o estímulo do florescimento. Então, ela não floresce, certo? Já a planta de dia longo, ela floresceu com esse flash de luz aqui. Mesmo tendo um fotoperíodo crítico abaixo, aqui vamos supor, né? Abaixo do necessário que ela precisaria de 12 horas. Esse flash aqui foi suficiente para promover o florescimento na planta de dias longos. Isso a gente vai ver com mais riqueza de detalhes ainda. Tenham paciência para isso. Nessa outra situação aqui, o que foi feito? Né? Nessa outra situação, eu peguei, mesma coisa aqui, só que aqui o que eu fiz? Aqui, em vez de ser uma luz, aqui é a luz branca, viu, pessoal? Isso aqui é o flash, o flash de luz branca, tá? É o flash de luz normal aqui, luz branca, que está exposta aqui a todos os comprimentos de onda. Então, a luz branca. Só que aqui eu fiz uma coisa diferente. Eu não apliquei, nessa outra mesma situação aqui, eu fiz novamente, né, com essas duas plantas, só que eu não apliquei uma luz branca, certo? Eu apliquei agora a luz vermelha. Eu fiz o mesmo processo aqui, ó. Aqui também são 12 horas de período crítico, né, mas só que eu coloquei quantidade menor de luz, né, que seria, esse período aqui seria mais estimulante se fosse todo no escuro para a planta de dia curto, porém não era para estimular a planta de dia longo. Só que no meio da madruga, eu peguei e fui lá novamente, dessa vez eu não fiz um flash com a luz branca, eu fiz com a luz vermelha, né? Eu emiti um lampejo de luz vermelha ao longo da noite. E isso promoveu o florescimento na planta de dia longo, mas não estimulou, certo? Então, a planta de dia curto continuou lá, atrapalhou. Professor, então, isso atrapalhou o florescimento da planta de dia curto. Professor, cortou aí. O quê? Cortou na hora que o senhor falou aí na luz vermelha, aí para mim cortou. O senhor pode repetir? Então, você teve aqui, ó, a luz branca, foi emitido esse lampejo de luz aqui no meio da noite. Isso aqui foi suficiente para ter o estímulo de florescimento da planta de dia longo, mas não teve nenhum tipo de estímulo para a planta de dia curto. Agora eu mudei a luz. Em vez de ser a luz branca, que tem todos esses comprimentos, né? Eu só coloquei só o vermelho. Então, eu apliquei a luz vermelha no meio da madrugada,
que a planta de dia longo, mesmo com uma quantidade de luz menor do que o fotoperíodo crítico, porque está menor do que 12, tá vendo? Mesmo com a quantidade de luz, exposição a uma quantidade de luz menor do que o fotoperíodo crítico, mesmo assim ela floresceu. A planta de dia curto não floresceu novamente, certo? Então a luz vermelha não é estimulante, nem a luz branca no meio da noite, para promover o florescimento da planta que de dia curto, certo? Tudo bem. Então, o que aconteceu? Aí, em outro dia, o que eu fiz? Eu comecei a brincar com a luz, né? Então, eu peguei novamente, deixei lá a exposição, a mesma quantidade de luz do experimento anterior, e no meio da noite, o que eu fiz? Eu apliquei uma luminosidade, né? Eu expus as plantas a uma luz vermelha extrema, certo? Depois ela voltou para o escuro e novamente eu expus a uma luz vermelha. Tá? E novamente ela voltou para o escuro. Então, o que aconteceu aqui nessa situação? Nas plantas de dias longos não houve florescimento, né? Na planta de dia curto, agora sim houve um florescimento. Tá bom? Então, veja bem. Então, primeiramente, teve luz e teve... Se esse escuro tivesse todinho aqui íntegro, certo? Se esse escuro tivesse todinho íntegro, o que ia acontecer? Ela ia florescer, normal, a planta de dia curto. A de dia longo, não. Mas eu apliquei aqui um vermelho extremo, um comprimento de onda, né, vermelho extremo aqui, ó, nesse intervalo. Depois de um tempo, eu apliquei agora o vermelho, e no final, houve um florescimento na planta de dia curto e não houve na planta de dia longo. Beleza, então, já anotei isso aí. Então, ela floresce aí, nesse ponto aí, ela tanto floresce no escuro como com essas duas flechadas, a planta de dia curto, é isso que você falou? Flechada. Essa flechada foi boa. É o cupido. Com essas exposições, vamos dizer assim, né? Então, ela foi exposta aqui a um vermelho extremo, né? Um comprimento de vermelho extremo aqui, na madrugada, na noite, né? E depois ela foi exposta ao vermelho. Tá? Então, o que acontece aqui? Nessa outra situação, olha o que aconteceu aqui agora diferente. Aqui, a mesma coisa, só que aqui eu emiti primeiro o vermelho, depois o vermelho extremo e depois o vermelho. E aí, só quem floresceu foi a planta de dia longo. E a planta de dia curto não floresceu. Certo? Aí cheguei e continuei brincando novamente, né, com esse processo aí de exposição, dando flechadas, né, como a Graça falou. Continuei dando... Isso que eu estou falando de flecha, ela vai dar flechada. Continuei dando flechadas aí na planta, para ver se ela respondia ao meu estímulo das flechadas, né? Aí, primeiramente, eu fiz um vermelho extremo, depois fiz um vermelho, depois fiz um vermelho extremo, e, por último, eu fiz um vermelho. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Houve uma exposição, que houve um florescimento da planta de dia curto, né? E não houve aqui na planta de dia longo. Então, isso tudo, pessoal, é para mostrar para vocês que quem realmente é responsável por estimular ou não o florescimento é o período noturno, certo? É o período noturno que vai estimular o florescimento. Não é o período diurno, a quantidade de luz que fica exposta. Apesar de ter essa classificação de planta de dia longo, planta de dia curto, mas, por exemplo, planta de dia longo é noite curta, planta de dia curta é noite longa. Tá? Então, é o período noturno que vai ter esse estímulo, dependendo do tipo de planta. Tá? E esses lampejos e essas flechadas, né, como eu estava falando aqui, é que vão interferir em mudanças endógenas à noite, né? O receptor dessa luz aí, que nesse caso aí vai ser o fitocromo, que vocês vão ver isso na próxima aula, isso é que vai promover mudanças endógenas, sair de uma forma estável para forma instável, que é a forma que vai estimular o florescimento. Então, você tem o fitocromo vermelho extremo. Então, uma luz converte um no outro. Então, o fitocromo vermelho é convertido em vermelho extremo, e o fitocromo vermelho extremo pode ser convertido em vermelho. Então, para umas, um estimula, para outras,
o outro estimula. Então, é isso que vai estar acontecendo aqui, é o que está por trás dos bastidores aqui, das flechadas, tá? Que a gente vai ver na próxima aula, falando de fotomorfogênese, a gente vai voltar novamente aqui nesse processo, para explicar mais detalhadamente por que já pode até cair nos livros aí e já começar a ler, né? Para poder me ajudar na próxima aula. Isso é bom, deixar essa dúvida na cabeça, porque vocês já vão realmente buscar estudar. Então, o que está levando a esse estímulo ao florescimento nessa situação aqui, que não estimulou a planta de dia longo, né? A mesma coisa aqui, por que aqui eu coloquei a luz branca e aqui esse aqui floresceu e a planta de dia curto não floresceu? Por que na luz vermelha floresceu? Por que na vermelha extrema não floresceu? E aí é isso que a gente vai ficar brincando aqui na próxima aula e explicar por que um aconteceu, por que o outro não aconteceu. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Dê uma lida logo. É interessante vocês estão sempre lendo antes da aula, né? Fotoperiodismo, fotomorfogênese, que é a nossa próxima aula, né? Leiam sobre, sempre antes da aula, é interessante que vocês leiam, porque vocês vão chegar com as dúvidas, né? É melhor do que ter dúvida depois, né? Pode tirar dúvida também, sem problema nenhum, mas quando vocês leem antes, vocês já chegam na aula munido de dúvidas, e aí vocês já questionam. Então, fica melhor que a aula fique até mais dinâmica, não vira esse monólogo, só o professor que vai falar, tá bom? Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente hoje encerra por aqui, e na próxima aula a gente vai entrar em fotomorfogênese. O pessoal aí que falta apresentar seminário, não esqueçam dos períodos, dos prazos, dos assuntos, tá? Para vocês não ficarem sem nota, né? Porque se chegar ao ponto de encerrar todos os assuntos e ainda tiver gente que não apresentou seminário, porque até agora praticamente só 2 grupos que apresentaram. 2 grupos não, um aluno sozinho lá, que foi o Lucas, né? E o grupo lá de Fábio e de Graça. Professor, provavelmente a gente vai apresentar na semana que vem, viu? E o de Maurílio lá, então só 3 grupos, na verdade, né? Viu, professor? Oi. Estou organizando com o meu grupo para a gente apresentar na semana que vem aqui. É porque a gente está dando mais uma passada no material, viu? Pois é, então se organizem você e os demais que ainda faltam apresentar para não perderem o bonde andando. Pode Depois deixar. que eu passei daquele assunto ali, já entrei em outros, já perdeu a oportunidade, porque tem que finalizar em cima do assunto, né? Então, praticamente no final da próxima aula, vocês apresentam de vocês que tem a ver com essa parte, certo? E aí os demais já fiquem cientes para os próximos encontros aí, para não perderem o prazo, porque senão vai ficar sem apresentar, já vai ficar com 2 pontos a menos, que é o valor máximo que vale, né? Cada um desses seminários aí, tá ok? Alguma pergunta, gente, até aí? Com relação, eu teve uma aula que eu falei e o senhor disse, não, na próxima, quando chegar nessa parte, você me cobra. Eu não sei se já chegou nessa parte, mas eu vou perguntar assim mesmo. Com relação do movimento do girassol, está dentro dessa explicação que o senhor falou, a fluorescência dela e tudo? Então, o girassol, de acordo com os estudos mais recentes, né, o movimento dele, antes dele entrar no processo reprodutivo, na fase reprodutiva, realmente há um acompanhamento, né, da luminosidade, que é um movimento fototropismo. Até então, ele tá acompanhando o movimento do som, certo? A radiação, a luminosidade, pelo menos até ele entrar na fase reprodutiva. Depois que ele entra na fase reprodutiva, ele não mais, ele se transforma num menino teimoso, né, vamos dizer assim, ele não vai mais acompanhar o movimento do Sol, porque esse movimento tem a ver também com a questão hormonal, né? Então, basicamente, quando ele faz esse percurso aí, ó, ele vai de leste a oeste, né, onde o Sol nasce, porque o que acontece? Durante o dia ele vai acompanhando o Sol, porque o Sol nasce no leste e vai até o oeste, não é isso? O que acontece durante a noite? Movimento contrário. Então, o que acontece? Então, ele nasceu no leste e vai acompanhando o Sol e se põe no oeste. O que acontece durante o período noturno? Há um movimento que ele faz o seguinte, ele faz novamente o quê? Retorna para apontar novamente para o leste. Entendeu? Então, durante o dia, isso só na fase vegetativa. Depois que ele entra na fase reprodutiva, ele não segue mais esse movimento aí, porque justamente esse movimento é que promove o crescimento do girassol. Esse estímulo luminoso, né, é que vai gerar os estímulos para o crescimento da planta em si, até chegar na fase reprodutiva, onde os estímulos, vamos dizer assim, hormonais vão ser mais imperadores para isso,
e não mais o movimento do Sol. Não vai ter mais essa interferência. Tá? Então, durante o dia, durante a fase vegetativa, ele vai acompanhando, né, o movimento das folhas, né, vai acompanhando esse direcionamento, até chegar onde o Sol se põe. Vamos supor que ele se põe para cá. Aí, durante a noite, a madrugada, ele volta novamente, para o leste. Porque quando o Sol nascer, ele já está preparado para receber novamente luminosidade. Né? Isso aí é tentar absorver o máximo possível de energia para ele poder realmente crescer e desenvolver. Então, tem esse movimento, né, esse ritmo durante o período das fases vegetativas. Depois que ela dá o start para a fase reprodutiva, ele não fica mais se acompanhando o movimento do Sol, ele já fica apontado para uma única direção. Tá? Não fica mais se movimentando. Entendeu? Entendi. E no caso, ela é de dias longos ou curtos? Não? É neutra. É Neutra, considerado né? como uma planta neutra, né? O girassol. Eu até coloquei aqui, né, nos slides. É uma fotoneutra. Tá? Então, porque muitas plantas dessas já foi melhorada também. Por exemplo, soja tem influência de fotoperíodo, mas na nossa região já tem material melhorado que é indiferente, né, a fotoperíodo. Então, por exemplo, como é que o homem conseguiu trazer as plantas lá da região temperada para ser cultivada aqui na região tropical, que tem fotoperíodos totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, o milho lá, por que o milho lá nos Estados Unidos é mais produtivo do que o milho aqui no Brasil? Por uma série de fatores, tá? Mas um desses fatores também é a questão do fotoperíodo, tá? Porque o milho é uma planta C4, né? Vocês já viram isso aí. Então, é uma planta C4 em que quanto mais luz para ele, melhor. Mais ele fotossintetiza. Então, a quantidade de luz no verão lá dos americanos, por exemplo, é muito maior do que a nossa aqui, que está na região tropical. Na nossa região tropical aqui, a nossa realidade, né, falando da massa que se encontra mais próximo do Equador, é o quê? No verão você tem lá as 12 horas de luz, 12 horas e alguns minutos, um pouquinho mais, né, 12 horas de luz, que é o suficiente para a planta completar o seu ciclo, mas é de uma forma muito intensa, né, tem muita temperatura envolvida, tem muita radiação e temperatura que é uma forma que estressa muito a planta. Então, você tem um pico assim, em 12 horas você tem um pico mais ou menos assim, de luminosidade, né? Já na região norte, por exemplo, não só na norte, na sul também, em latitudes. Vamos trabalhar com latitudes porque a gente já enfoca a geografia e já abrange todo mundo que está no norte e todo mundo que está no sul. Então, 30 graus de latitude norte ou 30 graus de latitude sul, a distribuição é muito maior. Então, por exemplo, você tem o Sol vai nascer 6 horas, vamos supor, vai nascer lá 6 horas da manhã, ou antes disso, 4 horas da manhã, no verão, é agora. Lá no hemisfério norte, por exemplo, né, que está em solstício de verão. Então, o Sol vai nascer lá 4, 5 horas da manhã. Vai se pôr lá para 8 horas da noite. Olha só a quantidade de horas de luz que você vai ter disponível para a planta fotossintetizar. Muito maior. E não é estressante só naquele momento, naquelas 8 horas, ou 12 horas, na verdade, né, de luz, no nosso caso aqui no verão. Então, você vai ter o quê? Umas 16 horas ou mais, né, de luz para as plantas fotossintetizarem. Então, nesse caso, ela consegue metabolizar com calma, os sons ficam mais tempo abertos, então vão fotossintetizar mais, vão armazenar mais carboidratos, né, fotoassimilados. Então, vai ter um maior rendimento. Né? Isso aí é só um dos fatores, né? Tem fator solo, que é mais rico nutricionalmente, maior capacidade de armazenamento de água, tá bom? Então, há uma série de fatores que levam o milho lá a ser mais produtivo do que o nosso milho aqui, tá bom? Isso aí é só um dos fatores, que nesse caso aí eu estou me relacionando apenas ao fotoperíodo. Mas, como eu falei para vocês, também tem questões de solo, né? Também que diferenciam a nossa realidade da realidade deles. Então, os solos lá são bem menos intemperizados do que os nossos solos aqui, tá bom? O custo de produção lá acaba sendo menor nesse sentido, você tem que aplicar muito adubo aqui, fazer correção de solo lá, eles já não tem tanto esse problema, tá bom? Então, tem uma série de fatores. E, como eu disse, um desses fatores é a questão do fotoperíodo, certo? Isso no verão, gente, tá? Que eles cultivam lá, não é na nossa realidade aqui, é diferente. A gente tem a cultura sendo cultivada aqui também ao longo de todo o ano, né? E aqui na maior parte das regiões que se encontram próxima à linha do Equador, então você tem como cultivar, porque a quantidade de horas de luz é praticamente semelhante ao longo de todo o ano. Mesmo no inverno, no verão, a diferença é minutos, tá? Não chega a ser horas
como a gente percebe lá. Não sei se você já tiver essa experiência de ir para um outro país ou até ir para o sul do Brasil, né, e verificar lá em Porto Alegre, por exemplo, 7 horas da noite tá com sol ainda. Né? Aqui você nunca vai ver 7 horas da noite com sol. Entendeu? Então você já tem 1 hora a mais de luz lá, 2 horas a mais de luz, e isso interfere na produção também, na produtividade da cultura. Tá ok? Ok, Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?